Olá, empreendedor e empreendedora, empresário e empresária de pequeno e médio porte, independentemente do ramo de atividade. A vocês que vêm mantendo o aumento das inscrições em nosso canal no YouTube, bem como o aumento das visualizações, reiteramos nossos agradecimentos. Antes de iniciar o conteúdo do 24º vídeo da nossa série no YouTube, estamos sugerindo a você uma leitura conceitual e reflexiva do livro Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. Vamos ao vídeo 24, no formato de tópicos, para facilitar uma provável conversa entre você e um dos nossos consultores, sempre sem ônus financeiro. Os vídeos anteriores têm um conteúdo mais conceitual, que é muito importante dominar os conceitos de gestão de um negócio ou empresa. Os próximos vídeos terão um conteúdo mais demonstrativo, importante para facilitar as implementações dos conceitos. Dinheiro sem controle é caos. Se o dinheiro entra, mas você não sabe de onde vem, e sai, mas você não sabe exatamente para onde vai, existe um problema e ele se chama falta de controle financeiro. E isso, com o tempo, leva a uma única situação: caos financeiro. Neste vídeo, você vai entender de forma prática e técnica como organizar o dinheiro em sua empresa, como separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal e como utilizar ferramentas simples, mas extremamente poderosas: orçamento financeiro, fluxo de caixa e controle estruturado. Antes de avançarmos, dois conceitos fundamentais. Ato administrativo não altera o patrimônio, é planejamento. Fato administrativo altera o patrimônio, é realidade financeira. Em outras palavras, planejar não muda o caixa, executar muda o caixa. E é exatamente por isso que você precisa dominar orçamento mais fluxo de caixa. Tópico número 1. 5 controles essenciais. Para sair do caos financeiro, existem 5 controles indispensáveis. 1. Plano de contas do controle financeiro de gestão. 2. Ficha ou carimbo de lançamento. 3. Orçamento financeiro projetado. 4. Fluxo de caixa projetado. E 5. Controle financeiro familiar. Sem esses controles, não há organização, não há análise, não há decisão segura. Com esses controles, você antecipa problemas, usa melhor o dinheiro e toma decisões com base técnica. Tópico 2. Tópico 2. Plano de contas de controle financeiro de gestão. O plano de contas é a base de tudo. Ele é que organiza receitas, despesas, custos, ativos e passivos. Sem ele, sua empresa vira um amontoado de números. Com ele, cada lançamento tem uma classificação, cada valor tem significado e cada decisão tem fundamento. Observe esse exemplo de uma estrutura macro de um plano de contas de controle financeiro de gestão, sempre com base na documentação, entre parênteses papelada, do seu negócio ou empresa. Agora veja um exemplo prático. Venda de 5 mil, receita de vendas, compra de mercadorias, estoque e fornecedores, pagamento de aluguel, despesas administrativas. Perceba, cada valor tem um lugar definido. Nota: vide outras possíveis estruturas de um plano de contas de controle financeiro de gestão, sendo que uma delas está parcialmente apresentada no quadro branco. Plano de contas de controle financeiro de gestão. Nota: não confundir com plano de contas do seu contador. 1. Receitas, contas analíticas. 1.2. Receitas não operacionais, contas analíticas.
1.3, despesas fixas, contas analíticas. 1.4, despesas variáveis, contas analíticas. 2.1, contas a pagar, contas analíticas. 2.2, compromissos trabalhistas, contas analíticas. 2.3, impostos, contas analíticas. Nota: cada negócio ou empresa tem o seu plano de contas de acordo com as suas operações. Tópico número 3, ficha ou carimbo de lançamento. Antes de lançar no sistema ou na planilha, é necessário organizar a documentação. A ficha de lançamento permite classificar corretamente, evitar erros, padronizar informações. Resultado: mais agilidade, mais controle, mais confiabilidade. Vamos simular um lançamento? Exemplo: nota fiscal de venda. Data: 10/5/2026. Valor: R$5.000. Classificação: receita de vendas. Conta de energia. Data: 11/5/2026. Valor: R$300. Classificação: despesa administrativa. Antes de ir para o sistema, tudo passa por essa organização. Nota: vide outras possíveis estruturas de uma ficha ou carimbo de lançamento, sendo que uma delas está parcialmente apresentado no quadro branco. Exemplo parcial de uma ficha ou carimbo de lançamento. É a ficha de lançamento, número 303, a data 10/5/2026, a coluna de número de documento, a coluna de conta de débito e crédito, a coluna de histórico e a coluna de valores de débito e crédito. Vamos fazer um lançamento aqui de débito e crédito. Então, o documento é o 101, a conta de débito é a 1.01001, o histórico é nota fiscal de fornecedor, e se eu estou fazendo uma compra, eu tenho que creditar o fornecedor. Então, o valor dessa nota fiscal foi de R$30.000. Então, eu estou creditando o fornecedor R$30.000. Agora, eu tenho que fazer a contrapartida. O documento é o mesmo, a contrapartida é outra. É 201.000. Aqui foi a nota fiscal do fornecedor. Aqui é a conta estoque. É estoque, produto 01. O estoque é uma conta de ativo. Então, se eu estou devendo R$30.000 ao fornecedor, a contrapartida é a conta de estoque de R$30.000. Então, se eu estivesse fazendo vários lançamentos, ou se fosse só um lançamento, no fim do dia eu tinha 30 e 30, 30 de débito e 30 de crédito. Então, partida e contrapartida. Tópico número 4, orçamento financeiro projetado. Aqui começa o planejamento. O orçamento financeiro projetado empresarial é uma previsão. Ele não movimenta dinheiro, não altera o caixa e não é realidade. Ele é uma simulação técnica do futuro. E por que isso é tão importante? Permite antecipar problemas, evita decisões impulsivas, mostra se vai faltar ou sobrar dinheiro. Aqui você pratica o ato administrativo. Mês, coluna do mês, coluna de uma receita prevista, coluna de uma despesa prevista e de um resultado em relação ao orçamento financeiro projetado. Nós não estamos falando do fluxo de caixa projetado. Então, no mês de abril, nós tínhamos uma receita prevista de R$10.000, tivemos uma despesa realizada de R$8.000
Portanto, um saldo positivo de R$2.000. Porém, no mês de maio, nós tivemos uma receita prevista de R$9.000, tivemos uma despesa de R$10.500, portanto, um saldo negativo de R$1.500. Isso é uma demonstração bem rápida do trabalho de criação e implementação de orçamento projetado, que é um ato administrativo e que permite filtrar todos os valores que provavelmente vão afetar o fluxo de caixa projetado. Tópico número 4. Orçamento financeiro projetado. Nota: vide outras possíveis estruturas de orçamento projetado empresarial, sendo que uma delas está parcialmente no quadro branco. Agora, vamos fazer uma apresentação do layout de uma planilha eletrônica de um orçamento financeiro projetado. A data, 4/5/2026, e o período é de janeiro a dezembro de 2026. As colunas, em relação a janeiro, a descrição das contas, o valor planejado, o valor realizado, a variação em dinheiro e a variação em percentual. A última coluna está prevista para projetar colunas iguais a de janeiro, de fevereiro até dezembro de 2026. Agora vamos por colunas. Na coluna de contas, nós temos aqui venda, projetado R$10.000, realizado R$9.000, um negativo de R$1.000 em relação ao que foi planejado e 10% a menos do que foi planejado. O CMV, planejado R$4.000, realizado R$3.600, um negativo de R$400 em relação ao planejado e um percentual de 10% negativo em relação ao planejado. Subtotal. Na coluna de planejamento, R$6.000. Na coluna realizado, R$5.400. Na variação, R$600 negativo. E no percentual, 10% negativo. Na continuidade da citação das contas, despesas, planejado R$3.000, realizado R$2.700 e um negativo de R$300 e 10% em percentual negativo. Impostos, planejado R$1.000, realizado R$900, um negativo em relação ao planejado de R$100 e um negativo de 10%. Subtotais, R$4.000 planejado em relação às despesas, R$3.600 realizado em relação às despesas, um negativo de R$400 em relação à variação e um percentual de 10% em relação negativo em relação ao planejado. O resultado operacional dessa demonstração do orçamento financeiro projetado. Resultado: planejamento R$2.000, realizado R$1.800, uma variação negativa de R$200 e uma variação negativa em percentual de 10%. Essa pequena demonstração de orçamento financeiro projetado, ele representa um ato administrativo, portanto, não varia o patrimônio. E esses valores, do jeito que eles foram demonstrados, não deve ser permitido transformar em fatos administrativos que vão impactar negativamente o fluxo de caixa projetado que vamos apresentar na sequência desse trabalho. Tópico número 5. Fluxo de caixa projetado empresarial. Entradas reais, saídas reais e impacto direto no caixa. Aqui estamos falando de fato administrativo e existe um ponto crítico: descasamento do fluxo de caixa, que é quando
o dinheiro sai antes de entrar. Resultado: falta de caixa, endividamento, pressão financeira. Nota: vide outras possíveis estruturas de fluxo de caixa projetado empresarial, sendo que uma delas está parcialmente apresentada no quadro branco. A planilha eletrônica de fluxo de caixa projetado tem o mesmo layout da planilha do orçamento financeiro projetado que comentamos anteriormente. A coluna de contas, a coluna de janeiro, que é planejamento, realizado, variação e percentual, e as colunas de fevereiro a dezembro, exatamente como foi explicado na planilha eletrônica de orçamento financeiro projetado. As contas do fluxo de caixa projetado empresarial: vendas, previsto R$10.000, realizado R$11.000, uma variação positiva de R$1.000 e um percentual positivo de 10%. Fornecedor: previsto pagamento de R$4.000, pagou apenas R$4.500, que foi o realizado, uma variação positiva de R$500 e um percentual positivo de 12,50%. Total ou subtotal: R$6.000 do planejado contra R$6.500 do realizado, uma variação positiva de R$500 e uma variação positiva de 8,33%. Despesas: foram previstas R$500, realizado R$400, um negativo nesse caso de R$100 e um negativo em percentual de 20 pontos percentuais. Impostos: previsto R$800, o realizado de R$500, um negativo de R$300 e um negativo em percentual de 37,50%. Subtotal: planejado R$1.300, realizado R$900, a variação foi menor R$400 e o percentual foi menor de 30,77%. Resultado operacional do fluxo de caixa nesse período de janeiro: a previsão foi de R$4.700, realizou R$5.600, então teve uma variação positiva de R$900 e uma variação positiva em percentual de 19,15%. Portanto, aqui está uma demonstração de que o orçamento que foi demonstrado anteriormente evitou que no fluxo de caixa tivesse valores negativos, o que não pode ocorrer. Tópico número 6, finanças financeiras. Um dos maiores erros: misturar dinheiro da empresa com dinheiro da família. Isso gera falta de controle, decisões emocionais e problemas financeiros. A regra é clara: empresa é empresa e família é família. Nota: vide outras possíveis estruturas de um orçamento familiar projetado, sendo que uma delas está parcialmente apresentada no quadro branco. A planilha de finanças familiares tem o mesmo layout das planilhas anteriores do orçamento financeiro projetado empresarial e do fluxo de caixa projetado empresarial. Portanto, vamos às colunas. Prolabore: previsto R$10.000, realizado R$10.500, variação a maior de R$500 e percentual a maior de 5%. Impostos: previsto R$300, realizado a mais R$305, realizado a variação de 5% a mais e 1,67% a mais. Total ou subtotal: R$9.700 previsto, realizado R$10.195, uma variação a maior de R$495, uma variação a maior de 5,10%. Despesas: planejado R$5.500, realizado R$5.800, variação a mais de R$300 e o percentual a mais de 5,45%. Lazer: planejado R$3.000,
realizado 2.500, realizado R$ 500 a menos e um percentual a menos de 16,67. Total, planejado 8.500, realizado 8.300, variação de R$ 200 a menos e uma variação percentual de 2,35 a menos. Resultado do planejamento das finanças familiares no mês de janeiro. Resultado, R$ 1.200 planejado, realizado R$ 1.895, uma variação de R$ 695 a mais e um percentual de 57,92% a mais. Aqui podemos fazer uma comparação entre o fluxo de orçamento financeiro projetado com o fluxo de caixa financeiro projetado e uma comparação com as finanças familiares. Nesse estudo, ao final do mês de janeiro, houve uma sobra de R$ 695 que a família pode aplicar esse dinheiro como reserva futura em qualquer emergência. Tópico número 7, passo a passo. Se você quer implementar o que foi sugerido, siga essa sequência. 1. Separe documentos da empresa e da família. 2. Classifique receitas, custos e despesas. 3. Utilize o plano de contas. 4. Lance primeiro o orçamento. 5. Analise se sobra ou falta dinheiro. 6. Só depois execute o fluxo de caixa. Nunca faça o contrário. Se você não controla o dinheiro, ele passa a controlar você. Organização financeira não é opção, é sobrevivência empresarial. A partir do 24º vídeo do nosso canal no YouTube, disponibilizamos a você acesso direto aos nossos consultores para perguntas, dúvidas ou mais informações sobre os conteúdos dos vídeos ou outros assuntos técnicos de gestão referente ao seu negócio ou empresa. Para isso, basta acessar um dos contatos, deixaremos nosso WhatsApp na descrição do vídeo ou a aba do contato do site www.costaguerrarocha.com.br. Não há ônus financeiro e pedimos apenas que nos envie os seguintes dados: nome completo, ramo de atividade, relatar o assunto ou dúvida que pretende conversar e número do WhatsApp ou outro meio de comunicação. Um dos nossos consultores se identificará e irá sugerir data e horário para esse intercâmbio. Apenas um lembrete: esse intercâmbio é para você que já tem o seu negócio ou empresa, mas também para você que ainda está na fase de estudos e planejamentos para iniciar a empreender. Será um prazer ajudar você a estruturar o seu negócio. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para você e pedimos: inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Sucesso, sempre sucesso.